Olá, o Jornal Panorama começa agora e traz para você as notícias do Legislativo Capixaba. A Assembleia atua para acabar com a violência contra crianças e adolescentes. A audiência pública alerta para a criminalização de negros nas ações de combate às drogas. CPI apura morte violenta de animal em Vitória. Na última sessão ordinária da semana, projeto do Executivo sobre terras devolutas divide opiniões em plenário. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou a votação e tem as informações para a gente. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do governo que trata de terra devoluta, terreno público que nunca foi particular, ainda que ocupado irregularmente. Bom, esse projeto de lei ele está na Assembleia Legislativa há mais de 2 anos, ficou um bom tempo baixado de pauta e este ano retornou à discussão. Aqui em plenário, o projeto foi bastante debatido, recebeu emendas e dividiu opiniões. Ele estabelece que as terras devolutas, elas dão direito de propriedade para quem está em cima delas, no mínimo por 20 anos, não tendo comprovado ao final do processo esse tempo, automaticamente ela terá uma avaliação de mercado feita por uma consultoria do IDAF e esse posseiro terá oportunidade de compra dessa terra. Então eu penso que o Estado manda esse projeto numa excepcional hora e eu penso que agora aprovado será sancionado e o governo colocará em prática e eu considero que seja urgente. Esse projeto, quando foi apresentado aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos, inclusive quando tramitou na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, nós tivemos um amplo debate com os movimentos sociais, principalmente o Movimento Sem Terra, o MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores, e também os trabalhadores afetais, que é os trabalhadores da agricultura familiar. Tivemos um debate e em todos os itens, artigos dessa proposta de lei vinda do governo do Estado, ela confronta com os interesses desses trabalhadores. Então, portanto, foi fruto de um debate e esses trabalhadores recusaram completamente essa lei, até porque traz um grande prejuízo para esses trabalhadores que sempre lutaram pela reforma agrária. Violência contra crianças e adolescentes. Cresce o número de casos desse tipo de crime no estado. O Legislativo busca alternativas para solucionar o problema. Crianças e adolescentes que apanham e sofrem até violência sexual. Vítimas de violência de 0 a 9 anos de idade. No estado, pelo menos 342 meninas e 284 meninos foram vítimas em 2016. Os dados alarmantes foram discutidos na reunião da Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa. A comissão, presidida pela deputada Eliana Dadalto, teve 3 convidados. A presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Vera Nassif, apresentou dados e chamou a atenção para o problema crescente no estado. Temos convivido no cotidiano da nossa vida com denúncias cada dia crescentes em relação à violência contra os bebês e crianças de primeira infância, que é uma coisa assustadora a gente perceber que numa sociedade desenvolvida, no pleno século XXI, a gente tem que constatar coisas desse tipo. Quem também conhece bem a realidade da violência contra crianças e adolescentes no estado é o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Lorenzo Pasolini. Ele disse que há no Espírito Santo 1.050 indiciados por crimes contra menores, número que para ele representa uma quebra da impunidade. A polícia está atuante, está atenta e está cumprindo o seu papel. Nós temos hoje um grande número de pessoas presas por abusarem de crianças e trabalhamos também, claro, para que esse crime não ocorra. Então, essa difusão de informação, esse diálogo, sobretudo com os deputados, é de fundamental importância, de fundamental relevância. E para solucionar ainda mais crimes contra a criança, o delegado defende o atendimento mais próximo do cidadão. Nós atendemos muitas das famílias que são famílias carentes, então elas não têm condição de sair de Viana, de sair da Serra, de sair de Cariacica e chegar até Vitória. Muitas das vezes esse recurso que ela utiliza na passagem, ele vai fazer falta no orçamento doméstico, vai tirar alimento da mesa. Então nós temos a plena certeza que
a delegacia tem que ter um atendimento regionalizado. A criança de Cariacica tem que ser atendida em Cariacica. O equipamento público tem que chegar até a vítima e não a vítima que tem que se deslocar até o equipamento público. Então, a nossa luta, nós acreditamos nessa causa, temos certeza que em breve iremos conseguir concretizar essa realidade do Estado do Espírito Santo. E para soluções, a justiça deve estar bem próxima às discussões. A gente pensa em núcleos de escolas, que os pais, as crianças, eles possam usar melhor esse espaço de escola para discutir essas questões, sem que essas precisem ser, vamos supor, judicializadas, né? Então, problemas às vezes pequenos que crescem, viram problemas tão grandes, poderiam ser resolvidos em ambientes menores, né? As pessoas às vezes têm dúvidas de uma coisa ou de uma outra, e conversando com pessoas com mesmas situações, propostas educativas, né? Ela seria muito gratificante. Discutir o tema é o melhor caminho para encontrar soluções. E essas discussões já geraram frutos. Diante desse quadro que estamos vendo no Estado do Espírito Santo, há necessidade deste tema. Por isso que eu propus também de fazermos uma audiência pública. Imediatamente, o doutor Lorenzo Pasolini já se prontificou, a Vera Nassif, né, com experiência que ela já tem nesta área, como também o Judiciário da Vara Especial da Criança e do Adolescente já se prontificou. Nós vamos fazer porque há necessidade, diante do agravante que foi apresentado para todos nós hoje, de tantas crianças e adolescentes sendo violentadas até dentro da própria família. Então nós precisamos deste momento e nós teremos sim no segundo semestre, vamos estar marcando e assim nós vamos levar para a população a realidade do nosso Estado do Espírito Santo, daquilo que há necessidade de se combater. A criminalização de negros no combate às drogas preocupa o Parlamento Estadual. 2 comissões realizaram um debate conjunto para acabar com o preconceito na conduta de políticas antidrogas. Acompanhe comigo como foi a discussão. As políticas de combate às drogas e a criminalização de negros foram centro de debate no Legislativo. Este pesquisador do assunto considera que as políticas de proibição a entorpecentes têm como alvo a população negra. O juiz ele interpreta que o fato de um sujeito que foi apreendido com uma determinada quantidade de droga, pode ser 3 pedras de crack, por exemplo, foi apreendido na Terra Vermelha, por exemplo, ele vai ser considerado traficante, diferentemente do que acontece, por exemplo, com um jovem branco que foi pego na Praia do Canto, por exemplo. Também houve críticas à pequena participação da sociedade nos conselhos sobre drogas. Pensar uma política sobre drogas como qualquer política pública é pensar um controle social que é exercido pela sociedade civil organizada. E a gente tem uma tradição na política de drogas brasileira de não ter essa participação garantida constitucionalmente pela legislação nos espaços principais que são os conselhos sobre drogas. Então a gente tem essa não representatividade no Conselho Nacional sobre Drogas e nosso Estado repete esse mesmo equívoco de não garantir uma sociedade civil organizada, qualificada, eleita para participar das decisões da política estadual. Então isso é um grande entrave porque a gente fica discutindo a política somente pelos entes da federação, sem externar, sem possibilitar a fiscalização, o controle, a proposição e dialogar com a sociedade, que é o principal objetivo de executar uma política pública. A militância de movimentos negros defende a revisão do modelo de combate às drogas e mais investimentos em políticas de juventude. Infelizmente, ao invés de se investir em políticas para a juventude, se aposta no investimento em políticas de repressão. E por isso se constrói presídios e por isso você acaba incrementando o aparato de repressão, ao invés de você destinar esses recursos para o desenvolvimento de políticas públicas para esse segmento. A criação de um observatório sobre o assunto foi um dos encaminhamentos da audiência pública, uma ação conjunta das Comissões de Cidadania e Direitos Humanos e Políticas sobre Drogas. Juntar movimentos sociais, inclusive a UFS, a universidade, a OAB, justamente para fazer levantamento estatístico de violência que a gente tem aqui no nosso estado. Então eu acho que o Observatório sobre Drogas é um observatório que vai dar conta e vai dar muito resultado para que a gente possa construir, junto com o governo do estado, políticas públicas voltadas a essa intervenção. Comissão parlamentar de inquérito investiga a morte violenta de animal em Vitória. O policial militar da reserva, Naelson Fagundes, prestou depoimento à CPI que investiga maus tratos contra animais. Ele admitiu ter matado a pauladas um gato dentro de sua residência, no bairro Goiabeiras, em Vitória. E o gato
doidão pro meu lado, eu peguei realmente, eu dei uma paulada com muita força na cabeça dele para cessar aquilo ali na hora. Eu até então achava que era um gato de rua. Mas eu errei de ter matado um gato de rua que invadiu a minha casa, que foi lá, brigou com o meu gato, que tentou me atacar. Eu errei. Mas eu sabia que era o gato da minha sobrinha, isso eu não sabia, não. O gato morto pertencia à sobrinha de Naelson, Flávia Fagundes, que mora no mesmo prédio do tio. Ela denunciou o caso à CPI e disse que Naelson tentou esconder o animal dentro de um saco plástico. Quando ele viu que eu estava entrando por aqui, ele passou pelo outro lado com a sacola. Daí início eu dei a volta de novo e ele guardou a sacola. Ele estava visivelmente escondendo a sacola. Então a gente ficou pedindo muito, insistindo muito para que ele deixasse a gente ver aquilo. E depois de muito tempo, a gente insistindo, ele permitiu que entrasse na casa dele. Ele permitiu que a gente pegasse a sacola e a gente conseguiu ver que era o gato. E daí ele mesmo confessou que fez isso. Na hora que ele confessou que foi ele, a gente já pegou e saiu da casa dele. A presidente da CPI, deputada Janete de Sá, falou das providências que serão tomadas pela comissão diante da confissão do autor do crime. Essa CPI vai estar pegando todo o material, enviando para o Ministério Público, para a Delegacia FIM, para que se dê celeridade nas investigações e este crime ele incline para a punição do agressor. Porque é o mínimo que nós podemos fazer por um animal que já não se encontra entre a gente e que não teve a menor chance de se defender diante da agressão humana de seu Naelson. Sistema de ensino voltado para detentos é tema de reunião na casa. A EJA, Educação de Jovens e Adultos em Unidades Prisionais, foi o tema abordado em reunião do Colegiado de Educação. De acordo com os dados apresentados por representantes das Secretarias de Estado de Educação e de Justiça, a oferta de vagas na modalidade EJA no sistema prisional começou em 2005 e está presente em 30 unidades. São mais de 3.500 alunos atendidos por cerca de 300 profissionais da educação. A gente trabalha em parceria direta com a Secretaria de Justiça, porque alguns procedimentos temos que ter acordos, temos que ter, trabalharmos com algumas especificidades, como horário, como formas de procedimento, até como forma de metodologia para serem aplicados nessas escolas. Então, por isso, nós da Educação estamos em diálogo constante com a Secretaria de Justiça, para assim que nós possamos oferecer a escolarização de toda a educação básica na modalidade EJA, de forma assim efetiva. A educação, ela vem, é direito do preso e assegurado pela Lei de Execução Penal. Então ela faz parte de uma política de reinserção social. Então ela é precisa, porque esse preso ele chega para a unidade, dentro da unidade prisional com uma baixa escolarização, sem uma profissão, e aí o Estado minimamente precisa recuperar isso para que ele tenha o seu ensino médio completo, tenha uma profissão, para quando ele retornar para a sociedade, ele possa competir no mercado de trabalho, ele possa ter uma nova visão de vida, porque senão a gente vai devolver uma pessoa para a sociedade da mesma forma que entrou. Então a educação é um dos maiores instrumentos que nós temos dentro do sistema prisional para reintegrar esse sujeito novamente à sociedade. A deputada Luzia Toledo, vice-presidente da Comissão de Educação, destacou o fato de o Espírito Santo estar à frente da média nacional em relação ao número de detentos atendidos pela modalidade EJA. Considerando que a média do Brasil é de 10%, nós estamos com a média de 17%, e conforme nossas técnicas ali estavam informando, e com muita realidade, tem presídio que foi feito para um número, de detentos, e hoje tem muito menos. Então, não há como você preencher o percentual de detentos estudando, fazendo o EJA. Portanto, eu acho que nós estamos avançando. Solenidade presta homenagem a integrantes do Corpo de Bombeiros. No dia 2 de julho é comemorado o Dia do Bombeiro Militar. Para marcar a data, a Assembleia Legislativa realizou na última terça-feira uma sessão solene homenageando 30 servidores da corporação com a medalha Alferes Tiradentes.
Um dos homenageados, o tenente-coronel Ribeiro, falou da importância de se ter o trabalho reconhecido pelo Legislativo Estadual. É o reconhecimento ao trabalho desses homens e mulheres que se dedicam a uma vida inteira a salvar vidas, a fazer o bem às pessoas, né? Que eu faço bem sem olhar a quem. Então, eu acho que esse é o grande valor, o grande significado dessa medalha dessa honraria que nos é dada hoje. A medalha Alferes Tiradentes é destinada aos oficiais com histórico de bons serviços prestados à sociedade. A solenidade foi presidida pelo deputado Euclério Sampaio, que destacou a credibilidade da corporação entre os capixabas. Hoje é a instituição de maior credibilidade, tanto no estado quanto no país. É uma homenagem simbólica, mas por tudo aquilo que eles fazem por nós. Eu tenho certeza que o estímulo dele é a gratificação de salvar vidas. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Coronel Marcelo Giuseppe, também participou da homenagem e lembrou que 91 terceiros sargentos foram formados recentemente pela corporação. Estamos trabalhando fortemente e permanentemente na capacitação e treinamento, mesmo com todas as dificuldades de ordem orçamentária e financeira, senhores deputados. Formamos no último dia 26 de maio 91 terceiros sargentos, os cabos que foram promovidos a sargentos. Isso é um exemplo dessa prioridade da nossa instituição. A sessão solene foi proposta pelo deputado da Vitória, que não pôde comparecer ao evento devido a problemas de saúde. Todos que estão aí recebendo a medalha Alferes Tiradentes são realmente considerados aqueles que representam todos os nossos heróis capixabas do bombeiro. Sintam-se realmente homenageados, contemplados, porque vocês merecem. Saibam que daqui uns dias eu vou estar aí do lado de cada um de vocês para levar o meu abraço pessoalmente. Por hoje é só. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia e continue ligado aqui na TV Alice, o seu canal Cidadão.